Noite, dia 18 de novembro, estão travando uma guerra dentro do governo americano, entre o presidente eleito Trump e o pato manco, atual presidente americano Joe Biden, que está de saída. E o conflito é sobre que destino que a política externa americana vai dar para com a guerra na Ucrânia. Como que ela vai ou não ajudar a Ucrânia ou a Rússia a terminar a guerra, algum tipo de acordo, ou, do outro lado da moeda, aqueles que querem que a guerra continue até as últimas consequências possíveis. Que nós vamos analisar isso agora aqui. E eu vou mostrar algumas matérias que ilustram esse embate que está acontecendo nesse exato momento, que pode levar a uma situação calamitosa para todos nesse mundo. Primeiramente, apareceu uma notícia no New York Times ontem, porque ainda é o dia 18, quase meia-noite, mas estamos ainda na segunda-feira do dia 18, mas um editorial muito interessante, porque ele foi, por onde ele foi colocado, interessante por esse fato. Ele foi publicado no New York Times, que é um jornal extremamente alinhado com o Partido Democrata e com o presidente Joe Biden. Mas nesse artigo, nesse editorial, a Megan Stack, ela menciona que, segundo ela, apesar de ser um péssimo negócio para a Ucrânia e apesar de, eventualmente, ela achar que os russos vão cantar a vitória, mesmo assim, segundo ela, os Estados Unidos deveria apoiar um término desse conflito. Coisa que nós não ouvíamos no Washington Post, no New York Times, no Financial Times, ou no Telegraph, que é um jornal inglês conservador. Mas aqui ela claramente menciona todo dia ucranianos morrem. A contraofensiva ucraniana de 2023, que era para cortar a extensão russa dentro da Ucrânia e forçar, eventualmente, que os russos evacuassem ou saíssem da Crimeia, foi um fracasso, a tal da contraofensiva de 2023. E aqui, lá por volta do fim, ela admite, coisa que nós todos já sabíamos, que não tem um bonzinho nessa história. E ela escreve aqui em alto e bom tom: tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, por décadas, exploraram as divisões internas da Ucrânia para tentar subjugar a outra parte e ampliar a sua influência regional. Sempre, ou aqui diz quase sempre, mas eu diria sempre, às custas dos ucranianos do dia a dia, dos civis ucranianos. E ela continua: diplomatas e espiões de vários governos americanos entraram no métier ali ucraniano, pós-União Soviética, ou seja, após a Ucrânia se retirar, se retirar realmente da União Soviética, após a dissolução da União Soviética, mas os americanos sempre se meteram na política interna americana. Essa é uma admissão que é raro você ver no New York Times. E por fim aqui, a verdade, queira ou não queira, nos Estados Unidos não vão sacrificar o próprio bem-estar, não deveriam, para salvar a Ucrânia. E pode ser que seja necessário um presidente como Donald Trump, que, segundo ela, é livre de escrúpulos, para realmente agir de forma a dar um término nessa guerra. Não é só o New York Times. O Politico, que é um jornal americano, se bem que esse é a versão europeia do jornal, mas diz a mesma coisa aqui. Não era dito, não era aceitável que fosse dito, mas haviam várias pessoas e vertentes na Europa, como diz aqui o jornal, que realmente, secretamente, queriam que o Trump, ou pelo menos acham que o Trump seria melhor
para dar fim a essa guerra, para terminar, para pôr um fim nessa participação ocidental em apoio à Ucrânia. Outra notícia que saiu há uns 3 dias já, é bem claro, que o custo da energia na Europa está aumentando muito e os países precisam que, na Europa especialmente, porque os Estados Unidos não, porque os Estados Unidos ganham, além de ser autossuficiente em energia, eles hoje estão exportando muita energia na forma de GNL, que é um gás caríssimo, estão exportando para a Europa. Mas os tchecos, que é o que essa matéria fala, mas além dos tchecos tem os alemães, tem os ingleses, vários outros países, os italianos, a Eslováquia, que estão sofrendo com preços altos de gás natural e que clamam por um retorno à normalidade. Porém, o que aconteceu ontem, ou anteontem à noite, eu não sei bem. Aconteceu isso que está aqui. O Biden autorizou a Ucrânia a disparar mísseis americanos dentro do território russo. Não dentro da área de conflito, mas dentro do que todos os países consideram como território russo, como a Rússia, como soberano russo. O que isso significa? Que os Estados Unidos está ajudando a Ucrânia não a liberar o seu próprio território, mas agora a atacar a Rússia dentro do território russo. Os russos já avisaram. Isso é praticamente uma declaração de guerra dos Estados Unidos, e também entraram nessa mesma onda a França e a Inglaterra, à Rússia. É uma declaração de guerra. Os russos vão tratar como se os americanos estivessem diretamente envolvidos em combates contra as tropas russas. É uma escalada que é feita após o Biden perder as eleições, após o Trump avisar que quer dar um fim a esse conflito. Mesmo assim, ele escala perigosamente esse conflito. A Rússia respondeu. Ela falou, bem, se vocês atacarem, e vocês vão estar atacando, porque não adianta justificar e falar, bom, nós estamos só ajudando os ucranianos a se defenderem. Onde eles atacam, o problema é deles. Isso não é verdade nesse caso, porque são mísseis americanos que só podem ser programados pelos americanos e com inteligência oferecida pela rede de satélites que só os americanos têm. Os americanos, alguns satélites franceses também, mas a Ucrânia não tem. Então, esse tipo de ataque só é possibilitado com ajuda, só é tornado possível com ajuda material americana ou ocidental. E aí, alguns dos comentaristas mais esclarecidos, eles, obviamente, deixam bem claro que, não sei, esse aqui é um escritor que acha que o Biden está senil, eu também, por acaso, mas isso é uma escalada perigosíssima, porque se houver um ataque com esses mísseis e atingir prédios civis na Rússia, matar dezenas de cidadãos russos, não vai ficar barato. Aí corre-se o risco de uma escalada que não se sabe até que fim vai dar, incluindo a troca de bombas nucleares. Isso pode acontecer. Então é uma situação perigosa que nós estamos entrando. E aqui é apenas um lembrete escrito por Alistair Crook, um ex-diplomata inglês, que diz que hoje, como hoje, se os americanos não conseguem libertar o Mar Vermelho da influência dos iemenitas, que continuam atacando todos os navios e embarcações que rumam a Israel ou que retornam de Israel, se os Estados Unidos, com seus portas-aviões no Mar Vermelho, não conseguiram pôr fim a esses ataques iemenitas no Mar Vermelho e literalmente fecharam o Mar Vermelho a qualquer embarcação
pró-israelense, se os americanos e os ingleses e os franceses não conseguiram, eles vão conseguir derrotar a Rússia. Eles vão conseguir atacar o Irã. É muito difícil. O teor dessa frase é essa: não existe mais guerra fácil. Houve uma equalização do poder nesse mundo. De que adianta você ter um caça stealth, um F-35, para atacar tropas que se dispersam em território inóspito? Essa é a verdade. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Últimas informações que eu tenho é que alguns países estão tentando condicionar essa aprovação, dizendo que ela só vai ser válida. Os americanos realmente só tinham intenção de autorizar esses ataques em áreas fronteiriças. E tem outros comentaristas que dizem, bem, se isso não, porque não vai mudar rumo de guerra nenhuma. A Rússia está em marcha e vai eventualmente conquistar o território que ela precisar na Ucrânia. Isso vai o que ela vai precisar? Vai depender da postura ocidental. Mas o que pode acontecer é que esses ataques podem ser um irritante, podem ser até mais sérios, não vão mudar o rumo da guerra, e alguns comentaristas sugerem que a Rússia não aceite essa armadilha colocada pelo Biden ou não escale, tente aceitar de bom grado uns ataques pontuais aqui ou ali. Vamos ver como vai ser isso, tá? Gente, boa noite. Até logo.